Se tem uma coisa que gera muita dúvida em quem está começando na pintura em tela, é o tal do pincel. Qual pincel usar? Por que existem tantos formatos? Será que preciso de todos eles? Olá, artistas! Aqui é a Mona Lisa, sua professora de pintura em tela e artes. No vídeo de hoje eu vou te explicar muitas coisas sobre os pincéis e tenho certeza que você vai gostar. Vamos falar um pouquinho da história, conhecer os tipos de pincéis que existem e como utilizá-los. Mas antes de começar, já deixa aquele seu like bacana, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do Artes Mona Lisa. Depois da vinheta, vamos falar tudo sobre os pincéis. Vou começar com um breve histórico dos pincéis na pintura. Os pincéis acompanham a história da pintura há milhares de anos. Desde as pinturas rupestres, o ser humano já buscava formas de aplicar tintas em algumas superfícies, usando galhos, penas, pelos de animais e até os próprios dedos para fazer as suas representações. Com o tempo, os pincéis evoluíram junto com a pintura e foram ficando mais sofisticados. Os artistas passaram a adaptar vários tipos de materiais para conseguir mais controle, precisão e variedade de efeitos. Hoje temos uma grande diversidade de pincéis pensados para diferentes técnicas, estilos e necessidades. O importante é entender para que serve cada tipo e quais as suas aplicações na pintura. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre alguns tipos de pincéis existentes. Como eu já falei, existe uma grande diversidade de pincéis e eles vão variando tanto no formato quanto no tipo da fibra. Entre os formatos mais conhecidos temos o pincel liner, o pincel chato, o língua de gato, leque e o redondo. Já em relação às fibras, os pincéis podem ser feitos de fibra natural ou fibra sintética. Os pincéis de fibra natural costumam ser mais macios e são muito usados em algumas técnicas específicas, sendo o preferido pelos pintores de tinta a óleo. Já os pincéis de fibra sintética são mais resistentes, fáceis de limpar e muito indicados para quem trabalha com tinta acrílica. Vou aproveitar este momento para lembrar que nos meus cursos de pintura existe uma aula específica sobre pincéis, além de muitos outros fundamentos e práticas. Clica no link da descrição e saiba mais sobre os meus cursos. Agora vamos continuar falando dos pincéis. Chegou a hora de explicar algumas características dos pincéis e o que eu mais uso para pintar. O pincel chato é um dos pincéis mais versáteis que existem. Ele tem cerdas retas e formato achatado. É um pincel excelente para preencher áreas maiores, fazer pinceladas retas, criar marcas bem definidas e trabalhar fundos e bases de pintura. Para quem está começando, o pincel chato é praticamente indispensável. Ele ajuda muito a ganhar segurança na aplicação da tinta. Já o pincel língua de gato é muito parecido com o pincel chato, mas com as pontas arredondadas. Este formato permite pinceladas mais suaves e orgânicas. Ele é muito usado para fazer transições de cor, pintar pétalas, folhas e formas arredondadas, além de criar efeitos mais delicados. É um pincel que dá mais controle e suavidade à pintura. O pincel liner é aquele pincel bem fininho, com cerdas longas. Ele é ideal para fazer detalhes, contornos, galhos, fios, linhas longas e contínuas. Muita gente tenta fazer detalhes com pincéis grossos e acaba errando. O liner existe justamente para facilitar este tipo de trabalho. Este aqui é o meu queridinho, é o pincel leque. Ele tem um formato aberto que lembra um leque mesmo. Ele é muito usado para criar texturas, pintar folhagens, fazer efeitos de grama, nuvens, cabelos e suavizar pinceladas já aplicadas na tela. É um pincel ótimo para dar leveza e movimento à pintura. Uma coisa interessante é que todos os tipos de pincéis têm numeração, conforme o seu tamanho. Essa numeração vem gravada aqui no cabo, que nem esse aqui. Você deve estar se perguntando: mas Mona Lisa,
Eu que estou começando, qual pincel devo usar? No começo não é preciso ter dezenas de pincéis. Com alguns pincéis chato, um linga de gato, um liner e um leque, você já consegue pintar muita coisa. O mais importante é aprender a usar cada pincel e não simplesmente sair comprando vários de uma vez. Resumindo tudo até aqui, entender os pincéis muda completamente a forma como você pinta. Você ganha mais controle, mais segurança e muito mais prazer no processo. Se este vídeo te ajudou, deixa o seu like, compartilha com alguém que também gosta de pintura em tela e se inscreve aqui no canal. Aproveite e dá uma olhada nos links da descrição para saber mais sobre os meus cursos 100% online. Aproveita para assistir esses 2 vídeos aqui, onde eu ensino como limpar os seus materiais corretamente, como escolher melhor os seus materiais. Fiquem bem! Artes Mona Lisa, artes para todos. Tchau!